Salve galera, boa noite. Sou o Thiago Diniz para mais um vídeo para o canal. Nós estamos estudando o livro Código de Honra, 10 Virtudes para uma Vida Relevante, do Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina da Igreja Bola de Neve. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que fala sobre serviço, sobre ser servo. O link dos outros vídeos está na descrição. Também está na descrição o link do canal no Telegram para você ter acesso ao conteúdo que a gente posta, para você ter acesso ao meu Telegram pessoal e conversar comigo. Você vai encontrar o link na descrição. Não deixe de semear essa palavra na vida de alguém, de compartilhar esse vídeo, de curtir, comentar, e que Deus possa abençoar a sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 18 fala assim: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações. Muitas vezes o prazer de falar que é servo de Deus. Eu sou servo do Senhor, sou servo do Deus Altíssimo, sou servo de Deus, sou servo do Pai. Mas muitas vezes a gente não entende a importância do que isso significa, ou às vezes a gente não dá a importância devida e a responsabilidade que isso implica sobre a nossa vida. A gente fala porque é comum falar, sou servo de Deus, sou servo de Cristo. Mas a gente não entende a responsabilidade que isso traz, que isso carrega. Para a gente entender um pouco dessa responsabilidade, do que isso realmente significa, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é a maior referência de servo que a gente vai achar na vida, na Bíblia e em toda a humanidade. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A melhor definição de servir é obedecer. Quando eu obedeço, eu estou servindo. A gente precisa entender que tudo é dele, para ele e por ele. Ele é quem liga todas as coisas. É ele que nos dá a graça, a capacidade, os dons, os recursos para cumprir uma obra, para servir em alguma obra. Quando eu tento fazer com o meu braço, aquilo vai vir de mim. Mas quando eu busco no Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu busco nele como fonte, a capacidade, os dons, os recursos, vem tudo dele e aquilo flui. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo de servo, porque a gente, muitas vezes, lamentavelmente, a gente vive um tempo onde existe um certo extremismo, no mundo gospel, no mundo cristão. Se uma pessoa se converteu recentemente e ela está turbinada ali nas coisas de Deus, existe aquele que vai olhar e vai ficar meio acuado. Parece que existe uma hierarquia, parece que existe, eu tô falando isso de modo geral, pelo amor de Deus, parece que existe uma corrida para alcançar o altar, para virar o músico do altar, para virar aquele que prega, que leva a palavra, quando na realidade o servo de verdade é aquele que faz as coisas sem esperar o retorno, aquele que age no bastidor. A gente precisa entender essas coisas. O servo, ele nem sempre vai aparecer. O fiel, o bom, ele nem sempre vai aparecer, mas aquilo que ele faz ecoa na eternidade. Lamentavelmente a gente vive esse tempo de estrelismo e a gente vai prestar contas a Deus sobre todas as coisas. A forma como a gente utiliza o nosso tempo, a forma como a gente tem feito a obra dele, se a gente tem feito ela de maneira relaxada ou de maneira íntegra, Se a gente tem posto em prática a nossa fé, porque lá em Tiago 2 fala que a nossa fé sem obras é morta. O cargo que a gente tem não vai trazer um galardão para a gente, vai trazer uma recompensa, uma logística. Hoje tem determinado pessoa ali que é um diácono, um presbítero, um pastor, um líder. Amanhã vai ser outra que também vai fazer aquela obra tão bem feita quanto o outro. De uma maneira diferente, porque cada pessoa tem as suas particularidades, mas servindo com excelência, Deus vai agir da maneira como Ele quer. Deus não vai querer te usar como servo enquanto você tiver no desejo no seu coração de aparecer, de crescer. A partir do momento que você entende que o servo age na surdina e vai fazendo como Jesus fazia muitas vezes, ele curava ou operava um milagre, falava assim: não precisa ficar falando dessas coisas para todo mundo. Toca o barco, segue sua vida. As pessoas que iam lá e falavam, não cumpria aquilo
que ele tinha dito. A gente, como servo de Cristo, a gente não tem que esperar um reconhecimento humano, um reconhecimento de X ou Y pessoa. Nós temos que agradar ao Senhor. Enquanto eu tiver a capacidade de trabalhar no escuro, de trabalhar nas surdinas, de trabalhar nos bastidores, e isso não me incomodar, isso não fazer com que o meu ego grite, cada vez mais eu vou alcançar uma maturidade espiritual. O estrelismo faz com que a gente queira aparecer, o ego faz com que a gente queira aparecer. Por que Lúcifer caiu? Porque ele quis ser igual a Deus, o ego dele inflou, ele quis ser igual a Deus. E muitas vezes na hora de servir a gente quer o melhor cargo, a gente quer a melhor posição, o melhor lugar, quando na realidade o verdadeiro servo, ele tem um coração que não está preso a essas coisas. Ele quer somente glorificar ao Senhor, ele quer somente semear a palavra de Deus, ele quer somente cumprir o chamado que Deus fez para ele, cumprir o propósito, a obra que Deus colocou na mão dele. E de maneira excelente, porque quando a gente se dispõe a servir, a primeira premissa é servir com excelência, é ir além do limite, é agradar ao Senhor com o melhor. E para isso a gente precisa das outras coisas que a gente vem estudando no livro, de integridade, de santidade, de crer, ter fé naquilo que Deus colocou na nossa mão, de crer que somos filhos, de crer que somos servos, de crer que Deus colocou uma obra na nossa mão, na autoridade espiritual, de crer em Deus como um Pai. Nós precisamos entender essas coisas para servir com excelência. A excelência é algo que supera o habitual, supera a rotina, é extraordinário, é feito com amor, é feito com paixão. Você pode fazer muito bem um celular, sei lá, mas aí você faz o celular com a capinha, você está fazendo com excelência, você está fazendo algo a mais, por amor, não esperando algo em troca. E quando a gente aprende a fazer todas as coisas para Deus com excelência, a gente cresce em maturidade espiritual, a gente cresce em autoridade espiritual. Não é possível a gente servir a um Deus perfeito e soberano de qualquer forma. Isso é um desrespeito, isso é trocar o santo pelo profano. Isso é algo que a gente nem talvez precisaria martelar muitas vezes, que a gente tem que fazer as coisas corretamente, com excelência. O serviço para Deus tem que ser assim. Não podemos fazer a obra de maneira relaxada. A aparência daquilo pode até sustentar algo, mas ninguém vive de aparência. Uma hora, como dizem por aí, a casa cai. E o que a gente quer ouvir de Deus lá de Jesus lá na frente? O que a gente quer ouvir dele? Servo bom e fiel. Então a excelência, ela começa no zelo, na dedicação. Ela termina na manifestação da glória de Deus, mas ela começa no silêncio. Ela começa na excelência. Então quando eu tenho somente o desejo de aparecer, de fazer aquilo para as pessoas verem, isso não é o serviço que Deus espera de mim e de você. Ele espera um coração que sirva disposto pela e para a excelência. Tudo para Ele. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Nós temos que servir Ele com a disponibilidade no nosso coração. Olha o que diz em Colossenses 3, 22 e 23. Fala assim, obedeçam tudo aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só a eles quando estiverem vendo vocês, procurando isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Ou seja, aqui ele está falando para que a gente não faça as coisas aos homens de maneira que os homens vejam, mas a gente faça esse serviço sim aos homens, mas de uma maneira excelente para o Senhor, que vê o íntimo do nosso coração e não somente a aparência, não somente o exterior. Servir com excelência. Deus quer usar pessoas dispostas, que entenderam o chamado, que entenderam a obra e que vão expandir o reino de Deus. Amém, galera? Deus abençoe vocês. Curtam, compartilhem, semeiem esse vídeo em nome de Jesus. Amém.